Arrays, listas e dicionários são recursos bastante úteis da linguagem. O C# tem várias maneiras de trabalhar com lista de dados, tá? Array, lista e dicionário são algumas maneiras de eu trabalhar com lista. Eles são bastante semelhantes na essência, mas tem algumas diferenças que a gente vai entender aqui agora. Então, primeiro vamos falar de array. O array é uma coisa muito comum em qualquer plataforma ou linguagem, né? Um conjunto de dados, uma sequência de dados. Eu comentei um pouco antes que a própria string é um array de caracteres, não é? Então, os arrays, você armazena objetos do mesmo tipo, na verdade, né? Então, eu tenho um array de ints. Eu posso então definir aqui um array sem colocar o tamanho, apesar dele criar e colocar o tamanho para mim, então esse array vai ter 4, ou eu coloco 4 aqui e defino os valores. Um detalhe é que o array tem tamanho fixo, eu não consigo depois modificar o array. Ah, eu criei um array com 5 elementos, com 4, quero botar mais um. Não, não tem como, você teria que criar um outro array, tá bom? Lembrando que os elementos de um array começam sempre na posição 0. Isso é um array, é muito simples. Eu posso ter um array de qualquer tipo de dado. Pode ser um array de string, pode ser um array de classe cliente, pode ser um array de qualquer tipo de objeto, tá bom? As listas já tem um conceito um pouco diferente. A lista ela tem um tipo de dado genérico, que eu vou falar já já. O tipo de dado genérico, a lista não tem um tipo definido. Eu posso botar o tipo que eu quiser, mas eu tenho que criar a lista baseada em um tipo, tá? Diferente do array, a lista eu posso adicionar, deletar, classificar e fazer qualquer tipo de operação dentro dos elementos da lista. Então, aqui eu estou definindo uma lista do tipo inteiro, né, do tipo int, ou seja, vai ter valores int, e essa lista tem 10, 20 e 30, e eu adicionei aqui o número 5. Então, eu vou ter 10, 20 e 30 e também o número 5, e depois eu fiz um sort na lista. Então, essa lista vai ter o 5 aqui no começo da lista, antes dos outros. Tá? Essa é a diferença da lista. O dicionário é um tipo de lista onde eu tenho chave e valor. Isso é bastante interessante. Eu costumo guardar arquivos de configuração e coisas nessa linha de chave e valor num dicionário, que faz muito sentido, né? Ou até mesmo guardar objetos dentro do dicionário, porque aqui eu posso ter uma classe cliente, por exemplo, e uma chave. Então, é uma coleção de chave e valor. Então, eu defino um dicionário dizendo quais são os tipos da chave e do valor, podem ser quaisquer tipos na chave ou qualquer tipo no valor. Lembrando que, definido o tipo e valor, todos os elementos têm que ter essa característica. Então, eu vou adicionar uma string, que é a chave V1, com o valor inteiro 10, depois um V3 10 e assim por diante. E para eu recuperar um valor, eu simplesmente aponto qual é a chave que eu quero que ele acesse. É bem simples, tá? Não tem muito segredo. Vamos ver isso na prática. Bom, vamos criar um projeto novo aqui, tá? Do tipo console novamente. Então, eu vou chamar aqui de listas. Então, vamos criar aqui alguns tipos de lista, tá? Vou deletar aqui esse código, que eu não preciso dele. E vamos colocar aqui, ó, um int. Ou vamos colocar aqui um tipo diferente. Vamos colocar aqui um decimal ou um double, né? Vamos colocar um double. E aí eu posso colocar valores de igual. Aí eu posso colocar 10.5, 11.5 e assim por diante. Posso colocar valores que façam referência ao tipo que eu criei ali no array, tá bom? E aí eu posso percorrer esse array, eu colocar aqui, por exemplo, o valor d, e eu uso um indexador para dizer qual valor eu quero chamar. Então, o primeiro aqui é o valor de d. Lembrando que eu posso também fazer conversão de tipo aqui, dar um ponto do string, ou acessar o elemento em qualquer coisa. Tá? É uma matriz de valores, na verdade, isso aqui. Tá? Se eu colocar um ponto do string aqui, eu estou criando o primeiro, vai ser uma variável do tipo string. Olha, já fez a inferência aqui, está dizendo que isso é um string. Olha que interessante, né? Se eu não colocar isso aqui, ele faz a inferência e diz que esse tipo é double, ou seja, o compilador já sabe o tipo do dado e fez a inferência. Então, é um tipo de armazenamento que eu posso usar. Já uma lista, eu posso criar aqui, por exemplo, uma lista de strings. E eu posso colocar aqui lista.add. Agora ele espera uma string, tá vendo? Então eu posso colocar aqui Carlos. Eu posso colocar uma outra aqui chamada C#. E a lista, diferente do array, eu posso, por exemplo, pesquisar elementos na lista. Eu quero que você me diga em qual índice lista.indexOf
Aí eu posso usar as propriedades da lista. Aonde que está o C#? Então ele vai me retornar que o C# está na posição 1, por exemplo, né, 0, 1. Tá? Então eu posso usar aqui várias propriedades, posso adicionar, posso contar, posso remover. Eu quero que você remova para mim o C# agora. Não quero mais o C# na lista, já que é uma lista de strings. Tá? Então eu posso executar várias operações. Posso fazer um add range, que eu posso passar uma lista de objetos e ele adicionar tudo de uma vez só. Então eu tenho aqui várias propriedades, aqui, vários métodos que eu posso fazer dentro, posso contar, posso fazer busca, enfim, eu posso fazer várias operações aqui dentro da lista, tá bom? Então, lista é um tipo diferente de dado. E aí eu tenho o meu dicionário. O dicionário, eu posso criar um dicionário do tipo, vamos colocar aqui, dict igual a new dicionário. Vou colocar aqui um int, ou seja, meu dicionário tem 2 valores inteiros. Então, quando eu tentar adicionar aqui, deixa eu dar um new aqui que eu esqueci. Quando eu tentar adicionar aqui, ele vai esperar 2 valores inteiros. Então vai ser aqui 1,1, por exemplo, tá? E eu posso colocar aqui um add de 1,2. Mas eu posso adicionar qualquer tipo de dado e criar listas e criar dicionários de qualquer tipo de dado. Então imagine o seguinte, eu vou criar aqui uma nova classe. Só para ilustrar um pouco melhor aqui, botão direito, adicionar, classe. Vamos criar uma classe chamada produto. Então, a minha classe produto, que vai ser uma classe pública, eu posso vir aqui e posso colocar um ID de produto, por exemplo, um nome de produto, que é uma string, e posso colocar um decimal, que é o preço do produto. Então, imagine que eu tenho aqui uma classe que ilustra produto, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma lista de novos produtos. Var lista produto igual a new list do tipo produto agora, né? E vou começar a adicionar os meus produtos. Então, eu vou colocar aqui lista produto, ponto add, e aí eu posso usar uma sintaxe do tipo novo produto aqui. Tá? E posso adicionar aqui o ID 1 com o nome, por exemplo, bolacha ou biscoito, aí depende da região que você está. E o preço é 1,50 M, porque é um decimal, ok? E posso aqui adicionar, então, vários itens na minha lista, né? O ID 2, ID 3, ID 4, vou colocar aqui Coca-Cola, vou colocar aqui chocolate e vamos colocar aqui maçã. Vou colocar uma frutinha aqui para ficar mais bonito. Então vou colocar aqui Coca-Cola, vamos colocar aqui 2,30 no chocolate e a maçã tá R$3. Tá bom? Então tem uma lista de produtos que eu posso navegar por essa lista. Então eu posso vir aqui na lista e fazer um for each var p em lista produto e posso navegar, como a gente já viu o for each, né? Então o p agora aqui, ele é um produto. Então ele vai percorrer todos os itens da lista e eu posso colocar aqui se o p ponto. E aí eu tenho acesso às propriedades dessa classe. Então é tudo muito simples e muito dinâmico aqui dentro da ferramenta. Então se o preço for maior do que 5, eu quero que você me mostre então o nome do produto, por exemplo. Então eu quero colocar aqui o p.nome e o p.preço. Então aqui eu estou usando uma lista, tá bom? Esse é um jeito de eu recuperar essa informação. Não é um jeito muito eficiente, porque eu vou ter que percorrer a lista e ficar comparando, tá? Eu vou só comentar esse código do dicionário para cima aqui, para eu poder executar esse código e vocês entenderem aqui o que ele vai fazer, tá? Então, eu tenho uma lista de produtos e estou percorrendo essa lista, onde o preço for maior que 5, eu quero que você me mostre. Então, eu tenho ali, acho que só a Coca-Cola, que é maior do que 5, né, que é 7,50. Só que isso não é muito interessante. E aí, quando eu uso listas, quando eu uso dicionários, quando eu uso alguns tipos de dado no C#, eu posso usar consultas mais interessantes. Aí eu vou colocar aqui um nome, e eu vou explicar depois o que é. E eu vou fazer o seguinte, eu só quero os produtos maior que 5. Então eu vou colocar aqui produtos maior
do que 5 é igual a lista.where. Eu quero fazer uma condição, isso chama link dentro do C#. Eu vou criar aqui uma variável e vou dizer quando o preço for maior do que 5. Pronto. Isso aqui faz exatamente do que um loop for aqui. E aí eu vou só fazer um for para mostrar os produtos que são maior do que 5. Var p em produto maior do que 5. Vou mostrar aqui a mesma coisa, tá? Aí você começa a ver o poder que a linguagem tem. Você vai ver que eu vou mostrar as mesmas coisas, eu vou só colocar aqui que eu tenho um where aqui, tá bom? Só para você ver que o resultado é o mesmo. Tá aqui, ó, Coca-Cola 7 com where. A diferença é o tanto de coisa que eu tive que escrever para fazer uma coisa ou outra. Eu posso colocar aqui e o código, o w.id, for maior do que 0. Sei lá, eu posso colocar quais condições que eu quero. Isso aqui se chama link e essa expressão que a gente está fazendo aqui se chama lambda expression, tá? Eu não vou abordar muito esse conceito aqui agora, porque a gente está falando de um C# mais básico, mas só para dar um gostinho aí para você do que pode vir por aí, que você pode aperfeiçoar dentro da linguagem, beleza?